Olá, meus amores. Nós vamos ver hoje máquinas simples. Pessoal do sétimo ano, né? Vamos lá. Então, peguem o roteiro para a gente acompanhar. Vamos lá, máquinas simples. Aí tem alguns exemplos de máquinas simples, só para ilustrar. Nós vamos entrar no texto. Vamos lá. Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Gente, nós estamos mal acostumados. Tudo que a gente vai fazer, a gente quer máquina. Por quê? Porque a máquina ela nos dá um conforto. O carro é uma máquina. A gente agora só quer andar de carro para cima e para baixo, né? Bicicleta, trem, avião. Dentro da nossa casa, o que tem de máquina, eletrodoméstico, liquidificador, batedeira, tudo é máquina, tá? Para que serve? Para facilitar a nossa vida. É o nosso conforto, tá? E cada vez mais o homem, que é um ser muito inteligente, ele desenvolve mais máquinas. E aí vai se tornando cada vez mais complexo, né? Bom para nós, para o nosso conforto, tá? Então, usamos um abridor para abrir latas. Então, ó, eu tenho aqui o abridor, depois nós vamos ver que tipo é. Cortamos papel com uma tesoura, penduramos quadros em pregos fixados na parede pelos martelos e seguramos as crianças pequenas em carrinhos de bebê. Tá, carrinho de bebê eu não tenho aqui para mostrar, mas vocês conhecem como é. Somos cada vez mais dependentes de máquina, cada vez mais complexas, como os carros, ônibus e os trens que utilizamos para ir à escola, ao local de trabalho, etc. Gente, imagine a vida da gente sem as máquinas. Seriam muito mais difíceis. E aí nós teríamos mais esforço físico. Nós teríamos mais esforço físico para fazer os nossos trabalhos, em casa ou fora de casa, né? Sabemos que as máquinas variam das mais simples às mais complexas. Máquinas complexas são aquelas que utilizam dispositivos eletrônicos em sua composição, como os circuitos integrados, e um exemplo de máquina complexa são os computadores. Hoje em dia a gente não vive sem computador, sem o celular, sem o note, sem o tablet, né? Tudo a gente vai lá. Tem gente que não larga o dia inteiro, não larga do celular. É uma máquina. Se ele parar de funcionar, ixi, tem gente que se apavora, vai subir pelas paredes, né? Mas é máquina, não esqueçam, programada pelo homem, o homem tem que programar essas máquinas. É máquina, tá? Não esqueçam. Então, automóveis utilizam também recursos eletrônicos e elétricos, mas seu funcionamento se baseia principalmente em peças se deslocando, puxando, empurrando, girando, etc. Enfim, são peças se movendo. Esse tipo de funcionamento, portanto, é do domínio da mecânica. Gente, o carro tem que colocar combustível lá dentro, porque a queima de combustível faz girar tudo que é alavanca que tiver lá dentro, tudo que é roldana que tiver lá dentro, são as peças dele. E só assim faz funcionar. Então, tem que estar redondinho as peças, trabalhando direitinho para ele funcionar certo. Máquinas simples são aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. São classificadas em alavancas, plano inclinado, roldanas e polias. Nós vamos ver cada um desses itens. Eu vou tentar passar para vocês uma prática aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar das alavancas. Você usa alavanca e nem sabe. Quer ver? Uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Ô, professora, que isso? Vamos ver. Há mais de 22 séculos, um homem chamado Arquimedes, que viveu antes de Cristo, 2087 até 2000, desculpa, 287 até 212 antes de Cristo, então, olha, há mais de 2.000 anos, né? Encontrou um método extremamente simples para resolver esse problema. Ele descobriu as alavancas em pleno século III a.C. Arquimedes afirmou: dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Por quê? Porque triplica, quadriplica, amplifica
a força que você coloca no seu trabalho. A alavanca, ela triplica, não, amplifica a força que você vai usar. Ou seja, você usa menos força e faz mais trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver os tipos de alavanca. 3 tipos de alavanca. Nós temos interfixa, interresistente, interpotentes. Então, a interfixa, tesoura, ó, a interfixa, a força é no meio, eu tenho aqui, ó, a força. Eu só consigo cortar assim, é a minha tesoura, tá? Martelo, na hora que eu vou fazer a força, eu tenho 2 apoios laterais, então o prego ele está aqui no meio, então eu tenho a força no meio, tá? E aqui nós temos uma interfixa, ó, tá? Então veja só, eu para poder levantar, ó, eu vou usar roldana, mas é força, que é o desenho que a gente tem lá. Interfixa. Aí o quebrador de nozes eu não tenho aqui, mas imagine, para você quebrar, você coloca nozes numa ponta e faz força na outra. E tem um apoio, então ele está no meio, tem um apoio de um lado e a força do outro. Carrinho de mão, a mesma coisa, tem um apoio e você levanta o outro lado. E o nosso pé, né, gente? O nosso pé é uma alavanca interresistente. Interpotente, pegador de macarrão. A gente pega aqui, ó, a gente faz a ponta, o apoio na ponta lá. Ó. A força, ela vai no meio, eu tenho um apoio, ele vai pegar o macarrão. Se eu pegar diferente, eu não consigo pegar o macarrão, ele pode cair. Mesma coisa esse modelinho aqui, ó. Mesma coisa, tá? Ali é uma vara de pescar. Você também segura num lado e puxa o peixe no outro. E o nosso braço. Agora nós vamos falar de uma por uma e eu mostro melhor aí os exemplos. Então, vamos lá. Interfixa. No meio, força no meio. É quando o ponto de apoio A está entre a aplicação da força potente e a aplicação da força resistente. Então, o ponto de apoio, ele está no meio. Ela tem uma união aqui no meio, onde faz a jogada. Tá? Então, a escavadeira, o martelo e a tesoura. Aí eu tenho uma gangorrinha aqui, ó. Quando você vai no parque, senta uma pessoa em cada ponta, o peso delas faz com que o impulso, né? Mas a força de apoio, ela está no meio. Então, a gangorra, ó, ela é interfixa, tá? Senão ela não funciona. Só um de um lado ela não vai funcionar, tá bom? Depois nós temos a interpotente. A interpotente, ela é o cortador de unha, ó, é quando a aplicação da força potente está entre a aplicação da força resistente e o ponto de apoio. Então, o ponto de apoio é aqui, ó, no meu dedo de baixo. E eu ponho a força aqui, ó, e ele consegue fazer o meu trabalho aqui facilitado, tá bom? A vassoura, ó, eu tenho uma vassoura, tá? Ó, como é que eu faço? Eu apoio aqui a ponta e eu mexo o meio, senão ela não varre. Não é assim? É? E a pinça é a mesma coisa, ó. Ela tem um ponto de apoio aqui e eu tenho que apertar mais no meio para ela pegar o que eu quiser aqui na ponta, tá bom? Vamos ver agora a interresistente. É quando a aplicação da força resistente está entre a aplicação da força potente e o ponto de apoio. O quebra-nozes eu não tenho aqui para você, mas o carrinho de mão, como é que você faz? Você põe a força na ponta, o apoio lá no meio, lá na outra ponta, e a força resistente está no meio. O que eu tenho para você aqui? Eu tenho aqui, ó, o abridor de garrafa. Se você fizer assim, ó, como que eu faço? Eu tenho apoio na garrafa, a força resistente aqui no meio, e eu tenho a minha força, eu vou fazer aqui fora. É onde eu consigo tirar a tampinha, tá bom? O que mais que eu vou ter aí para vocês? Vamos lá.
Nós vamos falar de rodanas e polias, que também nos ajuda muito com relação às forças que a gente tem que fazer. Ajuda, e você nem percebe, você faz as coisas tão facinho, que a polia está lá em cima, e você nem liga para ela. Mas se tirar ela, você não vai conseguir fazer. Então, roldanas e polias, o que são? São discos denominados roldanas ou polias. São discos com um canal por meio do qual passa o fio ou corda e que está presa uma carga. Gente, ó, quando você tem, por exemplo, um poço, vamos pensar num poço de água. Você gira, ó o fio no meio da polia, ó. Vai descer. Deixa eu tirar aqui que prendeu, peraí. Aqui, ó. Você gira, vai descendo, vai lá embaixo. Aqui é uma rodana, ó. Aqui no meio eu tenho rodana, tá vendo? Essa parte aqui é uma rodana. O fio tá correndo aqui no meio, ó. Aí você gira aqui, você nem precisa pôr muita força, porque ela gira com facilidade. Sobe e desce o seu baldinho de água. Vai lá embaixo e traz água para você. Isso é um achado, porque você não ia poder descer lá embaixo e buscar água, né? Então, isso aqui já ajudou bastante as pessoas que usam poços de água, que antigamente eram todos, né? Então, olha lá. Aí são exemplos. Uma rodana de peso, geralmente academia. Para você subir a bandeira nacional, ou bandeira, qualquer bandeira, é através de rodana, você coloca o fio e você vai puxando, ela vai subindo. E aqui também é no trabalho. Muita gente usa rodana no trabalho para poder facilitar levantar os pesos. Então, vamos continuar. A rodana fixa facilita a realização de um esforço por mudar a direção da força que seria necessária. Olha lá, rodana fixa, um trabalhador ali, ó, levantando peso. Essa é a fixa, só tem uma lá em cima. Repara que só tem uma lá em cima. Aqui do lado é só um exemplo mais perto para você ver, tá? Rodanas móveis. As roldanas móveis diminuem a intensidade do esforço necessário para sustentar um corpo, pois parte desse esforço é feito pelo teto que sustenta o conjunto. Agora já sabemos a razão de haver tantas polias em uma sala de musculação. Elas tornaram viáveis o esforço que queremos realizar, em geral, mudando de direção da força necessária para levantar os pesos, a fim de trabalhar a musculatura desejada. Isso é muito usado nas academias. Repare que rodana móveis tem duas rodanas. A fixa tinha uma só, a móvel tem duas. Olha lá, ó. Ele levanta o peso com muito mais facilidade com duas rodanas, uma lá em cima fixa e uma lá embaixo móvel. Não é? Primeiro apareceu a fixa, depois apareceu a móvel, tá? Planos inclinados facilitam muito o levantamento de pesos. Quanto menor a inclinação, menor a força. Então, aqui eu tenho para você um plano inclinado. Tá? Ó, para você levantar um carrinho, é fácil levantar um carro? Não, né? Porque ele é muito pesado. Então, foi criado roldanas, e essas roldanas elas facilitam numa oficina mecânica para você levantar os carros naqueles paredões lá, ó, tá? Ali, para você colocar carga em um veículo, põe uma tábua lá e leva um plano inclinado. Os pedreiros usam muito esse tipo de coisa, né? Eu só esqueci de mostrar para você uma rodana interessante, que é essa aqui, ó. Eu não pus o funcionamento. Ó, essa aqui é muito usada em material de construção, ó. Não, em construção, não é material de construção, não. Ó, a rodana, ela baixa e sobe, tá vendo? É só mover as rodanas que eu consigo trazer muitos pesos, muito maior, bem amplificada a minha força de trabalho. Tá bom? O conceito de trabalho. Em física, disse que um trabalho foi realizado quando uma força foi usada para deslocar um corpo. Ou seja, quanto maior a força, maior será o trabalho. E quanto maior o deslocamento, também maior será o trabalho. O conceito do trabalho em física foi criado em plena Revolução Industrial,
quando a humanidade iniciou a produção de máquinas mais complexas e permitir o desenvolvimento industrial de algumas noções do trabalho. Então, a palavra trabalho é sempre quando você faz um esforço físico, né? Só que facilitado hoje pelas máquinas, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que eu tenha ajudado. Olha lá, isso é muito importante, olha lá. É só para vocês lembrarem como é. Tudo de bom para vocês. Espero que tenha resolvido. Até a próxima.